Olá, o programa Amanhecendo na Graça de hoje entra no ar para você que todas as manhãs acompanha a programação. Que Deus abençoe grandemente a sua vida. Eu sou a Janaína Cristine. Olha, hoje no programa Amanhecendo na Graça tem muita coisa boa. Vamos estar tomando aquele maravilhoso café da manhã hoje aqui na nossa programação. Mas antes eu quero deixar uma mensagem para você que está em casa acompanhando o programa e está dizendo assim, o que fazer no momento de dificuldade, o que fazer quando tudo parece perdido, o que fazer aonde parece que não tem solução mais, pastora. Olha, eu quero dizer para você que quando você coloca o Senhor em primeiro lugar, pode ter certeza que Ele vai acrescentar na sua vida muito mais. Coloque o Senhor em primeiro lugar. Lá em Mateus, capítulo 6, verso 33, a Bíblia diz, busca em primeiro lugar o reino dEle, a sua justiça, e as demais coisas Ele vai acrescentar na sua vida, certeza disso, tá bom? Certeza do sucesso, certeza da vitória, certeza do pedido concedido pelo Senhor e Salvador Jesus Cristo. Você que acompanha a nossa programação de segunda a sexta-feira, né, que todas as manhãs está ligadinho na programação, que Deus abençoe. E não se esqueça, né, não se esqueça que nós temos que congregar, é isso mesmo. Não se esqueça de congregar, não se esqueça de buscar a presença de Deus, nunca se esqueça disso. Hoje o programa Amanhecendo na Graça, vamos estar falando a respeito de testemunhos de vida, é isso mesmo. Hoje vamos estar falando a respeito, olha o que Deus fez na minha vida com o pastor Diony Santos. Ele já está aqui nos estúdios da RIT e eu quero mostrar para você aquilo que Deus fez na vida dele, vai fazer na sua vida também. Fica ligadinho no programa, porque o programa de hoje, nessa segunda-feira, dessa terça-feira, segunda-feira foi ontem, dessa terça-feira tá apenas começando para você. Eu vou ficando por aqui, tomando meu cafezinho da manhã e não desligue seu televisor que nós já vamos conhecer a história do Diony Santos aqui na nossa programação. Não saia daí, o programa de hoje ele já está no ar. Muito bom dia, gente, que Deus abençoe grandemente a sua vida, né? Nós já estamos aqui no programa Amanhecendo na Graça, vamos estar falando a respeito daquilo que Deus fez, faz e vai fazer ainda, né? Na vida nossa, na nossa vida, na sua vida, e hoje eu estou recebendo ele aqui, o pastor Diony, de surpresa, né, pastor? Seja bem-vindo no programa, pastor Diony Santos, está aqui na nossa programação, vai estar falando um pouquinho pra gente a respeito do testemunho de vida dele, aquilo que Deus fez na vida dele, aquilo que Deus fez, tá fazendo e aquilo que ainda Deus vai fazer na vida dele. Ele já está aqui com a gente. Bom dia, seja bem-vindo. Segunda vez no programa com a mesa, né? Com a mesa. Seja bem-vindo. Deus abençoe. Sejam bem-vindos também o pessoal de casa. Sou o pastor Diony Santos, né? E vamos saber um pouquinho da vida do senhor, né? Exatamente. Estamos aí numa caminhada, tem um monte de meninado querendo saber. Estamos nessa caminhada com Deus aí já há alguns tempos, né? E graças a Deus que Deus está sempre nos abençoando. Que maravilha, pastor. Só aceita um café, um chá, um cappuccino? Já tem um café. Já tem um café aí, né? E aí, pastor, quem era o Diony Santos? Hoje nós conhecemos o pastor Diony Santos. Mas quem era o Diony Santos? Fiquei sabendo que o senhor veio de um centro de macumba, aquela coisa toda. Conta um pouquinho pra gente a história do senhor, resumidamente, né? Aqui na nossa programação, nosso tempo é curto aqui na nossa programação, mas quem era o Diony Santos antes de entrar na igreja? Isso, exatamente. Nós vim de uma família espírita, né? Onde já desde pequeno, com os meus 14 anos, minha família já começou a ensinar, né, a gente. Era aquela coisa de geração, então eles já começavam a ensinar a gente desde pequeno. Então, aos 14 anos aí eu comecei já a aprender esse caminho, ensinando algumas coisas lá desse lado espírita, né? E então foi uma coisa que foi entrando, porque a gente sabe que quando a gente é criança, você guarda muito mais as coisas. Então, eu cheguei já à idade minha aí, de adolescente, então eu já ainda estava muito mais firmado naquilo. A sua família toda era da macumba, é Exatamente. Isso? É macumba? Não, é chamado o ocultismo, né? Ocultismo. Exato. Então, para a pessoa que está em casa acompanhando a programação, para entender, então nem tudo é macumba. Não. Nem tudo é macumba, porque às vezes a pessoa... Ocultismo, Isso. Então não é macumba. Não. Então explica pra gente a diferença da macumba para o ocultismo. A macumba ela é feita através de objetos, através de animais. Já o ocultismo não se usa
não se usa nenhum tipo de objeto e não se usa nenhum tipo de animal. Usa o quê? É uma invocação a deuses que a gente crê. Se nós olharmos pela Bíblia, no passado, Faraó acreditava que para a agricultura, para o tempo, para a criação de filhos, havia um Deus. Então, é isso que nós acreditávamos. Para cada tipo de coisa na Terra, havia um Deus. Pequeno, pastor? Desde os 14 anos. Desde os 14 anos, Exato. Nessa vida. E como que foi assim, o desenvolvimento desde os 14 anos? Desde os 14 até que idade? Até os 20. Até os 20, nessa vida. Exato. E aí, desenvolveu muito? Sim, porque nós íamos crendo que Deus não existia. Que para tudo nessa vida havia um Deus e que Deus simplesmente era um ser que veio na Terra e fez uma caridade. Mas não havia esse ser soberano. Seria aquilo que eu queria fazer, então sobre aquilo eu seria o senhor daquilo lá. Deixa eu colocar. Pode então falar, não havia, né, um nenhuma autoridade maior. Então a cabeça, a gente sabe que isso era uma ilusão, mas que a gente acreditava aquilo ali. Com o tempo vai ensinando, que você sabe que a pessoa, quando é criança, é mais fácil, né? Você aceita um bolo? Sim, é mais fácil de acreditar. Então, com o processo, a gente foi entrando, e um fato principal que levou a gente ao ocultismo é que talvez as pessoas que estão nos assistindo também, alguns já estão ou entraram nisso, é que nós sempre fomos uma família unida. Mas no momento que a minha avó faleceu, depois o meu avô, e então aquela saudade começou a gerar isso, né? Começou por aí. A saudade de ter de novo os falecidos. Então foi aonde que o meu avô, da parte da minha mãe, né, falou, olha, nós vamos começar a buscar aqueles que já morreram, porque a saudade é tanto. Então essa saudade de querer ver os parentes falecidos foram o começo. De 14 anos até aos 20 anos, tinha uma vida feliz, pastor, nesse ocultismo? Ao mesmo tempo, não tinha como ser feliz, porque havia dentro de nós sempre um vazio, e esse vazio ele não acaba, né? A satisfação não é muito. Assim, o vazio que eu digo, quando você recebe algo, você tem alegria. Depois que você tem aquilo, a alegria passa. Então era coisa momentânea, só pela conquista mesmo. Depois, como eu falei, quando vinha a manifestação de espíritos denominando parente, havia uma alegria. Depois. E aí, pastor, como que foi para o senhor? Como que o senhor conheceu o evangelho? Quem levou o senhor para a igreja? Teve um da família, né, que o senhor disse que toda a família estava nesse ocultismo. Exatamente. É isso? Então, como que foi, tipo, para o senhor conhecer a Igreja da Graça ou uma outra igreja? Não, já minha mãe foi a primeira a sair, né? E aí, então começou a ir na Igreja da Graça. Na Igreja da Graça. E como que foi? A mãe do senhor que começou? Exatamente. E aí? Ela saiu, não quis mais voltar e eu continuei, né? Porque tanto eu como a minha tia nós ficamos e ali então a gente continuou. Então a gente sempre tinha na cabeça que quem saiu traiu e você não deveria acompanhar. Mesmo ela sendo a minha mãe, a cabeça pensava isso, né? Ela saiu, é mãe, mas não tem como. Pode comer, tem uma colher. Eu acho que não tem colherzinha para ele comer aqui não, gente. Só tem uma para mim, uma grandinha. Come essa colher. Aí depois que você come o bolo, só tem que tomar um suco detox, tá? Já tem um suco detox preparado aqui pra gente. Então, né, às vezes essa pessoa que tá em casa acompanhando a programação e tá dizendo assim, nossa, então Deus pode fazer na vida de um pastor também? Pode, ele não é seu pastor, né, pastor Johnny? Antes do pastor Johnny, ele teve uma vida, né, de sofrimento, digamos assim. Morte, muitas mortes também. Muitas mortes, porque são elas o motivo de você entrar nessa parte. Né? E parece que é como a Bíblia fala, né? Um abismo chama outro. Um falecia aqui, o outro depois. Então parece que aquilo fazia sempre a gente estar sempre envolvendo lá, né? Então foi aí que, diante de tudo aquilo ali, chega um momento que você depara de frente de uma infelicidade e aí você começa a questionar. Olha só, conheceu a Igreja da Graça. Aí começamos. Né? Primeira vez, o primeiro dia de culto, o senhor foi? Como que foi? A coisa interessante foi assim. Chegou um momento de infelicidade, eu falei, eu não vou procurar mais eles. Aí fui numa Igreja da Graça, em Rondonópolis, numa terça-feira, e participei de um culto. E ao participar desse culto, aí fui embora, senti bem. Primeiro fato, quando eu entrei na igreja, eu disse, ao olhar aquele pessoal ali na Igreja da Graça, uma felicidade, um louvor animado, e eu pensei,
existe ainda felicidade? Então aquilo ali me chamou a atenção. A felicidade do povo da igreja me chamou a atenção. Que maravilha. Pela primeira vez entra numa igreja evangélica, e aí, qual foi a sensação? Muito bom, porque eu vi pessoas alegres, e era isso que eu não tinha. E aí, isso foi numa terça. Passou quarta-feira, quinta-feira era a reunião lá, a sessão. E eu falei, fui só uma vez na igreja, não deu nada, gostei da alegria do pessoal, voltei pro Espiritismo, numa quinta-feira. Voltou para o Espiritismo. Foi que dia? 2 dias depois que eu fui na igreja. Foi na igreja, depois Exato. de 2 dias depois, voltou para o Espiritismo. Na quinta-feira. Na quinta-feira. Isso. E aí, voltou para o Espiritismo, voltou para a vida triste novamente? Voltei, aí a sessão passou e tal, mas houve um momento que a sessão parou. E aí então a pessoa que comandava disse assim, olha, nós vamos parar a sessão porque existe alguém aqui que nos traiu. E eu falei, eu não sou, porque eu Eles só lá fui dentro? É. Olha só. E eu fiquei ali meio ansioso com aquela fala, né? Tem alguém que traiu e tal, quem foi? Ninguém falou nada, eu também fiquei quieto. Mas houve um momento que apontou o dedo e disse, olha, você foi num lugar. Eu disse, eu fui, só numa igreja, mas lá não deu certo, não funciona lá. Aí o dirigente da sessão lá disse assim, pois é, aqui você não fica mais. Alguma coisa você trouxe de lá. Eu disse, eu não trouxe nada. Eu só achei eles felizes demais, porque aqui vocês não são felizes. Eu só achei que eles eram felizes, mas não trouxe nada. Mas aí ele disse, o tal espírito, tal guia não vai descer por causa de vocês. Se você não sair, nós vamos ter que te expulsar. E eu falei, então eu não vou sair. E toda a família estava lá? Toda a família. O que comandava era o meu avô. Olha só. Então eu disse, eu não vou sair. Ele disse, se eu não vou sair, nós vamos te bater até sair. E foi assim que aconteceu. Bateram? Me jogaram lá fora, né? Batendo mesmo. Falou, você não vai entrar, senão o guia não desce. Alguma coisa você recebeu lá. Eu falei, que recebi nada. Então, sabe o fato importante que eu guardo comigo? É que um culto, hoje muitas vezes, a pessoa está nos assistindo, às vezes as pessoas não acham tão importante, mas o que marcou foi que eu fui num culto, e um culto foi suficiente para que algo entrasse em mim, e lá não tivesse mais como aquela sessão continuar, porque eles diziam que alguma coisa eu trouxe desse culto. Olha só. A importância. A importância da gente ver que, às vezes, um culto, você sai dali com algo. Né? Não houve mais nada naquele dia, e ele disse, não dá. Algo entrou em você. Eu falei, não trouxe nada daquele culto, não tinha nada lá. Só achei diferença nisso. O senhor não vai mais. A partir do momento que o senhor foi expulso de lá, o que aconteceu com a vida do Johnny? Então, daqui a pouquinho o senhor conta mais, exatamente. Eu vou no intervalo comercial, você vai ficar sabendo depois que ele foi expulso ali daquele lugar, daquele ambiente de tristeza, para onde ele foi. Vai ficar sabendo daqui a pouquinho no próximo bloco, aqui no programa Amanhecendo na Graça. Dona Carlina, o que a senhora tem de novidade para essa mulher que está acompanhando o nosso programa, que quer conhecer a loja da senhora, os produtos, as novidades que a senhora tem para ela? Nós estamos com uma coleção incrível de outono e inverno, esperando por você. Estamos dando 15% de desconto para as nossas clientes que vierem conhecer a loja. E a nossa loja fica na Rua Goiás, número 68, Nova Várzea Grande, em Várzea Grande. E temos uma loja também em Santo Antônio de Leverger, número 240, Centro. É isso aí, Lina Shoes, vem conhecer. Qualidades, preços baixos para você. Livraria Manancial, um conceito em artigos cristãos, sempre recebendo os lançamentos de bíblias, livros, periódicos, Ministério da Dança e uma grande variedade de produtos para você presentear em qualquer ocasião. Livraria Manancial, o magazine do cristão. Rua Joaquim Murtinho, 319 Centro, em frente a Monbiju. Fone 3023-7733.
Estamos de volta aqui nos estúdios da HIT e hoje nós estamos falando daquilo que Deus fez na vida do pastor Johnny Santos, né? Deus, ele mudou a vida dele, tirou ele do ocultismo e hoje ele está na Igreja Internacional da Graça de Deus, ele está ali na igreja do São José do Rio Claro, né? Fazendo ali o ID do Senhor, cumprindo o ID do Senhor ali na igreja de São José do Rio Claro e está sendo bênção na vida, né, das pessoas ali daquela igreja, daquela região ali. Pastor, depois que o senhor saiu, que expulsaram, o senhor saiu não, expulsaram o senhor ali daquele lugar, o senhor foi para onde? Então, eu fiquei por ali, depois não quis mais voltar na igreja porque eu achei que a vida minha era aquilo, né? Parece que alguma coisa uma parte havia tirado de mim. Então fiquei ali, voltei novamente a tentar entrar lá de novo, né? A gente teimosia por aquilo, né? Tentei entrar, mas não houve aceitação. Aí então fiquei em casa e dali para frente falei, já que não me aceitaram, eu vou viver. E aí acabei encontrando algumas amizades, e essas amizades entrei algum período, mais ou menos de uns 3 a 4 meses, já havia, a gente sabe que muitas vezes você procura um lado e o preço é alto, né? Por minha família viver a vida toda nesse espiritismo, o casamento do meu pai e da minha mãe era muito complicado. Então quando eu saí dali eu falei, eu não vou para a igreja porque também não me aceitaram mais aonde eu era. E então em casa havia muitas brigas porque o meu pai bebia muito. E aí eu falei, não vou voltar para lugar nenhum. Comecei a entrar com as amizades. E sua família ainda continuou lá? Continuou, né? E aí entrei um período de 4 meses aí na bebida, mas não porque gostava, mas era uma forma de esquecer as brigas que havia em casa. Eram muitas brigas, meu pai bebia, batia na minha mãe e aquela infelicidade. Mas foi aí que então chegou o momento, depois de uns 4 meses, que eu falei... Depois de 4 meses, que isso foi? Eu falei, sabe de uma coisa? Eu vou. Mas eu não vou por mim, não. Eu vou pelo casamento da minha mãe. Né? Sempre a gente cria alguma coisa. A gente nunca quer, né? Então eu fui, comecei a ir, mas eu falei, eu vou pela minha família. Porque eu não quero mais ver a família na situação que está. E aí foi onde eu comecei campanhas, orações pela minha mãe, pelo casamento da minha mãe. Só que Deus tem a sua maneira de trabalhar, né? E chegou um momento que eu, aquele indo, gostando dos cultos, chegou uma hora que eu vi bem no meu coração a vontade de fazer algo a mais. Foi aonde, na época, era uma pastora, conversou comigo e disse, olha, estou te vendo nos cultos, você sempre está participando, a gente precisa de pessoas para ajudar. E eu comecei ajudando ali, limpando a igreja. Depois de quanto tempo dentro da igreja? Mais ou menos há uns 30 dias, por aí, 1 mês e pouco, né? Eu comecei por ali, limpando a igreja. E depois disso, até hoje? E aí, não saí mais. E como que foi o Deus chamando o senhor para o ministério, para cumprir o chamado pastoral? Como que foi? Vem Johnny, como que é? A chamada do senhor? Aquele começo ali, fui logo, entrei de obreiro, fiquei 3 anos de obreiro. E sempre de obreiro as pessoas diziam, quer ser um interno, quer ser um pastor? Eu falei, não, esse negócio não é para mim. Mas sabe que quando Deus vai falando contigo, é diferente. Verdade. Então aqueles 3 anos de obreiro, eu fiz um trabalho, só que um dia o pastor me chamou e disse, olha, eu vou te colocar numa terça-feira, na sede em Rondonópolis, terça-feira você vai fazer uns cultos. Você não precisa ser pastor, você não é só de obreiro mesmo. Então, aquela terça-feira eu tive 5 cultos, né? E quando terminou o último culto, que era das 19 horas, fiz uma oração onde muitas pessoas foram curadas. Olha que beleza. E aí, fui ali, falei com o pastor, obrigado pela oportunidade e tal. Ele falou, não, é tua. Mas ali, a ver a mudança daquelas pessoas, é que eu falei, agora é minha hora. E foi onde eu decidi por ver aquela manifestação do poder de Deus. Que maravilha, que maravilha. Você que está em casa acompanhando a programação e está, né, ouvindo e vendo o testemunho do pastor Johnny, você que conhece também, o senhor passou por aqui, ficou quanto tempo aqui em Cuiabá? 2 anos, 2 anos e 4 meses. 2 anos e 4 meses, né? Conhece um pouco da história do pastor Johnny Santos, né? Hoje a pessoa está conhecendo um pouco. O Johnny não é macumbeiro, gente, acabou, né? Não acabou. Nunca mais. Nunca mais, né? O Johnny viveu nessa vida um tempo dos 14 aos 20 anos, nessa vida de sofrimento, nessa vida triste. E hoje, o senhor é feliz? Hoje, completamente. Lógico que você é feliz, né? Com certeza, né? Com tudo que Deus vem nos dando, nos abençoando, dando oportunidade, a gente não tem como não agradecer, né?
E o principal fato é que eu sempre coloco no meu coração, estar na igreja, algo de Deus sempre vai entrar dentro de nós. Algo de Deus vai estar em nós, né? É muito importante estar na igreja. Eu friso esse fato porque para mim foi assim. Estar na igreja existe algo grandioso e muitas vezes qualquer pessoa que pode estar nos assistindo muitas vezes está afastado, mas eu falo, estar na igreja é algo grandioso. Que maravilha. Pode comer seu bolo, fica à vontade, pastor. E você que está em casa acompanhou a programação de hoje, conheceu um pouquinho da história do pastor. Hoje ele é pastor, não nasceu num berço evangélico, né? Não nasceu num berço evangélico, como você pôde ver. Hoje ele é feliz, né? Com Jesus. Tem as suas dificuldades, tem as suas aflições, porque a Bíblia relata que no mundo nós teríamos aflições, mas está com Cristo até hoje, né, pastor? Exatamente. Né? E o fato, sabe, principal é que eu cresci desacreditando que Deus existia. E hoje é maravilhoso saber que Ele sempre esteve, né? E é um Senhor que jamais a gente pode abandonar. Quer dizer, o fato hoje é que a mente da gente tem que cuidar muito para que não venhamos ser enganados por qualquer coisa. Então hoje eu tenho a plena certeza da existência dele, do que ele pode fazer, porque antes eu cresci sabendo que ele não existia. Olha só. Foi uma mentira, né? E quantas pessoas em casa estão acompanhando a programação agora, tem essa mentalidade também, né? Essa mentalidade que cresceu num lar de brigas. O senhor foi para a igreja para salvar o casamento dos seus pais, né? Foi para a igreja para salvar o casamento dos seus pais, cresceu em um lar de briga, de descrença, cresceu bastante, né, pastor? Com certeza. Com certeza. Maravilha, pastor. Eu vou tomar um suco detox, porque depois desse bolo, só detox. Mas... O que o senhor diz para essa pessoa que está em casa acompanhando a programação e está vivendo uma vida de tristeza, uma vida de conflitos dentro de casa, uma vida de sofrimento? Aos amigos de casa fica esse recado para todos que estão nos ouvindo. Coloque sempre no seu coração um propósito, que Deus, tudo o que Ele faz, há um caminho reto e há uma direção. E sempre estar na casa de Deus vai te trazer uma realização completa. Fique no seu coração isso. Nunca saia e nunca desista das coisas de Deus. Sempre permaneça no caminho reto. Maravilha. Obrigada pela sua participação aqui. Foi de grande valia. Ajudou muito essa pessoa que está em casa acompanhando a programação. Deus abençoe. Amém. Pode ficar à vontade. E você que acompanhou a programação pode ver um pouquinho do testemunho do pastor Johnny Santos, o que Deus fez na vida dele. Assim Deus pode fazer na sua vida também. Basta você acreditar, basta você depositar sua confiança no Senhor. A Bíblia relata, entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Fazendo isso, pode ter certeza que você vai ser um grande homem, uma grande mulher de Deus. Não precisa ser precisamente um pastor. Deus convidou ele para ser pastor, né? Deus convidou ele para ser pastor, ele aceitou o chamado de Deus e hoje está levando a palavra a todo mundo aí, a toda criatura. Esteve em Cuiabá, Rondonópolis, Tangará da Serra e hoje ele está, mais precisamente, ali na igreja da cidade de São José do Rio Claro. Passou ali em Barra do Bugres também, em outras cidades que ele passou também. Assim Deus pode fazer na sua vida. Confia no Senhor, mas primeiro entrega o seu caminho a Ele. Depois você confia. O que mais Ele vai fazer na sua vida? Eu vou ficando por aqui. Que Deus abençoe. Pastor, dê tchau assim para essa pessoa que acompanha a programação. Tem um monte de gente acompanhando a programação, né? Um monte de gente acompanhando a programação. Um monte de meninas acompanhando a programação. Pastor Johnny tá aqui, né? Que Deus abençoe. Uma ótima... Hoje é que dia? Até mudei, né? Não sei mais que dia que é hoje.